Paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs que estão comigo ao vivo. Quero agradecer primeiro a Deus, por essa oportunidade. Queria que vocês tomassem muita atenção do que nós vamos estar falando hoje e queria que vocês compartilhassem esse vídeo. Lógico que o YouTube não notificou as pessoas. Queria que compartilhassem, vocês deixassem o seu like, porque realmente é um assunto que ninguém se fala mais. É um assunto que as pessoas pregam, mas essa questão da nova aliança é coisa séria. E eu queria trazer esse ensino para vocês, como fazer, como voltar para Deus, como voltar, a sonhar novamente com a Nova Jerusalém, se que você queira, fazer isso. Estamos vivendo realmente dias de dores, de conflito, de angústia, de sofrimento, e eu queria realmente relatar a vocês que não tem sido fácil. São dias difíceis, dias de agonia, de angústia, de dor, de conflito. Então, eu entendo você que está hoje se afastou de Deus, eu entendo você que está longe do Senhor. Bom, irmãos, eu deixei avisado que 9 horas estaria ao vivo, então foi mais de 4.000 pessoas que viram em 1 hora. Então eu sei que muita gente trabalha, então eu vou deixar postado esse vídeo para que todos vocês alcancem as intenções de Deus para a vida de vocês, tá bom? Eu quero somente deixar aqui bem claro que a minha preocupação ela é constante com a sua vida, a minha preocupação com a sua vida ela é constante porque eu tenho um chamado de Deus e eu preciso concluir o meu chamado, seja ele o chamado por muitas pessoas assistindo, seja ele o chamado por muitas pessoas dando visualizações, comentando, isso não importa. Eu preciso falar, mesmo que uma alma nesse vídeo ela se volte a Deus, então isso para mim já é muito gratificante. Igreja, presta bem atenção, tá certo? Todos vocês que estão em casa, eu preciso estar trazendo para vocês uma mensagem, preciso que vocês tomem muito atenção no que eu vou falar hoje, sobre acerca da volta do filho pródigo, tá certo? Do tempo que ele voltou e por que ele saiu. Então eu queria que vocês abrissem a Bíblia Sagrada no livro de Lucas, lá no capítulo 15, no versículo de número 11, eu acho que se nós tememos ao inferno, precisamos voltar para Deus urgentemente, porque se aconteceu na vida do filho pródigo, está acontecendo na sua vida que está longe de Deus, esses ruínas de deitar com os porcos, é sinal que realmente o inferno é algo muito real. Lucas capítulo 15, certo? No verso número 11 ao 21, Queria também deixar assim a minha indignação, Eu estava passando pelo YouTube, eu vejo que como que o mundo está vivendo, um clipe de funk em uma semana dá 20 milhões de visualizações, onde o cara fala que vai ter dinheiro, vai ter mulher, vai chupar não sei o quê, vai isso, vai aquilo, 20 milhões em uma semana, Mas quando você fala do Senhor, por isso que João escreve, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas que a luz. Quando você fala de Jesus, de se arrepender, de voltar para Deus, é assunto que ninguém quer ouvir, é assunto que ninguém quer compartilhar, é assunto que nem dá nenhum mérito. Então, realmente, bem que a Bíblia Sagrada, realmente, ela é verdadeira. Certo? Então, vamos lá, vamos viajar comigo. 9 horas, eu falei que ia dar ensino às 9, então vamos embora. Vamos abrir a Bíblia Sagrada, Lucas capítulo 15, no versículo de número 11 ao 21. Está escrito assim, Jesus continuou e disse, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com vagens de alfagroeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome?
Eu me porei no caminho, voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-te com os teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando longe ainda, o seu pai ouviu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o Senhor, não sou digno de ser chamado de filho. Meus irmãos, todo mundo sabe dessa história, a história, né, que Jesus deixou uma verdadeira parábola, mas com sentido hoje que tem acontecido. Pessoas que, mesmo ainda estando congregando, estão longe de Deus. Pessoas, mesmo ainda sendo chamados de servos, estão na escravidão. Servir e ser escravo é totalmente distintos. Escravo é servir com imputação, né? Ou seja, na obrigação, isso é escravidão. E servir é algo que você faz espontaneamente. Então, servo e escravo é totalmente distinto. Tem pessoas que se dizem servo sendo escravo. Tem pessoas que são escravo que se dizem ser servo. E é por isso que isso chama atenção. Porque não é o desvio de conduta de longe de Deus, não é só para esse homem aqui. É para muitas pessoas que estão pregando, muitas pessoas que estão tomando ministérios, estão longe de Deus e querem achar que estão sendo livres. Mas não é isso que nós vamos falar. Vamos falar agora de você que está em casa, de você que muitas vezes acha que está com aliança, mas quando se olha dentro de ti, não tem nenhuma base de comunhão com o santo. Então, meus irmãos, vamos entender que é tempo de buscar o Senhor, é tempo de renovar sua aliança. Nós estamos vivendo um tempo de voltar para o Senhor. E como fazer isso? Nós lemos uma parábola que nos dá uma atenção muito grande. A atenção é que, quando esse homem vai perder, ele pega os bens que ele tinha. E que os bens? Os bens é quando você tinha os dons que Deus te deu. Os bens é tudo aquilo que Deus te deu. Nós sabemos mesmo quando Deus arranca um homem do crack, ou da cocaína, ou da prostituição, do pecado, a vida dele começa a prosperar. Isso é uma verdade, né? Porque ele começa a ter outros olhos para o horizonte, começa a ter as suas condutas modificadas e começa a se encher de compaixão e de retidão, ao ponto de tuas obras agora florescer no caminho de morte. Agora, essa mesma vida que antigamente é um ex, e esse ex começa a ganhar aquilo que o diabo levou. Então aqui, ele perdeu aquilo que ele ganhou. Ele saiu, chegou um tempo que ele estava, né, parou, mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos, né, ele começou a passar necessidade, foi empregar, né, para trabalhar com os porcos, e você vê que interessante, né, além dele, a fim de cuidar dos porcos, ele desejava encher o estômago com as vagens da febreira, ou seja, ele estava no meio da porquice e ainda queria comer o que os porcos comiam, né, mas ninguém lhe dava nada. Então ele já estava um problema sério espiritual, estava no meio da porquitão, nos porcos, né, no sofrimento da imundície, e ainda queria colocar no seu estômago aquilo que os porcos comiam. Ainda bem que ninguém lhe deu, né? Porque imagina se comesse aquilo que o porco estava comendo, né? Então, enfim, Deus teve misericórdia até nisso, um livramento, porque tem muitas pessoas que vão para o mundo, ficam junto com os porcos, e ainda os desejos estão totalmente caindo, a depressão espiritual tão grande, que quer comer até que os porcos comem, né? Quer conviver mais ainda na lama e na sujeira dos porcos. Ali teve um livramento, depois ele vem titulando que ele precisava mudar, que as suas atitudes precisavam ser princípios da sua alma, e começou a ver que realmente era necessário, porque o pai dele era rico, o pai dele tinha tudo, o pai dele tinha todo o poder sobre o campo, e então ele viu que não era nem digno de ser chamado de filho. E o que é aí que eu quero que vocês parem. Como voltar para Deus? Esse é o tema dessa mensagem. Como voltar? Como o filho pródigo voltou para Deus? Quando ele colocou a opinião de humilhação. Aqui ele fala, olha, não sou digno de ser chamado de filho. Essa palavra, para Deus, é como se fosse uma rosa dada a uma donzela. Essa palavra de arrependimento é o que Pedro disse. Arrependei-vos e seja batizado para receber o dom do Espírito. E o dom do Espírito é convencimento e vida eterna. Então agora ele pediu perdão, ele se arrepende do seu ato. E nesse momento ele se encaixa na sua própria condição.
A primeira coisa com o homem para voltar para Deus, ele precisa ver que realmente ele está errado. Ele precisa entender que ele está andando em caminhos que não são bons, que ele precisa tomar umas decisões urgentemente, senão esses caminhos podem levar ele para uma sepultura de eternidade. Não somente nisso, como aqui na terra e como na eternidade. Então, esse chacoalhar que teve em sua alma, deu a ele a oportunidade de se arrepender, primeiro, para depois dirigir o caminho. Então, você que está em casa, distante de Deus, eu queria dizer algo para vocês, que todavia, em todo o século, desde Gênesis até o livro de Apocalipse, vamos ver um Deus que sempre tentou unir com o homem. Até mesmo tem uma palavra no profeta Isaías que diz assim: fui achado por um povo que não perguntavam de mim, eles me procuraram e eu me deixei se achar. Então, Deus, ele jamais vai esquecer da aliança que ele faz com o homem, e também ele vai querer fazer todos os dias, se o homem estiver pronto para isso, né? Então, Jesus, o ministério de Jesus, ele veio para isso, para trazer uma nova aliança com o homem, para que o homem entendesse que nós somos erva, uma folha que cai e murcha, e a misericórdia é o fato de nós não sermos consumidos. Então, no passado, Deus, quando Israel desobedecia, ou ficava rodando no deserto, ou tampouco, né, ali ganhava vitórias. Por quê? Porque Deus deixava que os inimigos ou vencesse Israel. Josué perdeu a batalha pelo pecado de um integrante do seu grupo. Então, enfim, Deus era muito, vamos colocar assim, prudente, né? Não vamos colocar perverso, né? Porque perversidade é algo muito assim, meio, né? Deus nunca foi perverso, né? Mas a perversidade dá para você levar em dois tons, tá certo? Perverso de justiça e perverso de injustiça. Agora, a questão é, esse poder, essa glória de Jeová, essa mutabilidade, né, que ele deixou acontecer, né, porque Deus é imutável, mas ele deixou uma mutabilidade. Por quê? Porque ele se arrependeu, né? Deus se arrepende, ele mudou o seu jeito de trabalhar, fez ao homem, depois voltou atrás, né? Falou, me arrependo de ter feito o homem, mas depois deu o seu filho. Então, Deus é imutável, é claro, mas ali Deus mudou de ideia, tá certo? E ele mudou o seu jeito de trabalhar. E por quê? Porque amou. Então, esse desejo de amar o homem foi algo que o mundo não pôde explicar. João capítulo 16 diz que amou de tal maneira. Então, essa tal maneira o homem não consegue explicar. É um Deus de tanto amor que quer que o homem se volte a ele. Tá certo? Lembra-se que em Hebreus capítulo 8, verso 6, fala sobre essa aliança. Lembra-se também em 1 Coríntios, olha só que fala em 1 Coríntios. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse, lembra? Este é o cálice, a nova aliança do meu sangue. Então, todos vocês que estão longe de Deus, que afastaram de Deus, vocês precisam entender uma coisa. Vocês podem voltar, mesmo se cair no adultério, mesmo se caiu nas drogas, mesmo se na prostituição, se está traindo a esposa, se está na masturbação, isso não interessa para Deus. O sangue da nova aliança nos deu poder de ser purificado de todo pecado. Então, Deus tem o poder de transformação. Está na sua mão. Não está na mão do João, da Maria, do Zezinho, não. Esse poder do sangue da nova aliança traz para nós a paz em cima do castigo, ou seja, a liberdade em cima da prisão. Porque todos nós estávamos em pecado, todos tínhamos pecado. Jesus disse, aquele que não tem, diz que não tem pecado é mentiroso e não há verdade nele. E todos pecaram e destituídos estão dessa glória aqui, dessa graça aqui, desse sangue. O sangue vertido na cruz do Calvário para trazer o pecador ao arrependimento e lavar de seus pecados. Então, mesmo ainda depois que você fez como Paulo avisou, né? O cachorro que foi comer seu próprio vômito, mesmo ainda comendo seu próprio vômito, você pode retroceder. Como? Como o filho pródigo retrocedeu. Como? Como Pedro se arrependeu e foi cheio do Espírito Santo, né? Pedro, ele viu que depois que o galo cantou, ele viu que ele não era nada, ele viu que realmente Jesus falou, você vai me negar antes que o galo cantasse. E aí Pedro viu que o galo cantou a terceira vez, ele realmente não sou nada, e foi para a oração, e foi buscar a promessa. O Espírito Santo fez surpreso, e foi sobre Pedro, e foi um dos grandes apóstolos da Bíblia Sagrada. Então, essa mudança, essa rótula, a gente está indo aqui, a gente vai fazer, né, o retorno para Jesus. Então, nós vamos retornar. Esse retorno, ele é possível.
tá certo? Esse retorno, ele não é impossível. Por quê? Porque o homem, quando ele sai da presença de Deus, ele imagina na sua frente que tem um exército de demônios que não deixa ele passar, que parece que ele não tem mais jeito. Então, foi assim que aconteceu com o filho. Eu não sou digno de ser chamado de filho. E é isso aí, acontece a primeira depressão quando alguém está longe do Senhor Jesus. Essa é a primeira depressão. Ele acha que ele não tem mais condições de voltar. Então, não sou digno mais de entrar no céu, eu errei, eu não posso mais abrir um culto, eu não sou digno de pegar no microfone, eu não sou digno de orar por alguém. Então, realmente acontece porque é uma depressão espiritual isso. Mas, quando nós voltamos em lágrimas, o próprio Jesus Cristo está de braços abertos. Vocês sabem muito bem que, continuando nessa parábola, lá na frente, o irmão dele, que estava lá, eu nunca errei, né? E quando vê o filho chegando, o pai se alegra e o irmão fala, mas peraí, eu nunca errei e esse cara chega agora, errou e vai fazer uma festa para ele, colocar uma nova aliança no dedo dele. Assim acontece, essa é uma das mais dificuldades de você voltar para a igreja. Porque o próprio irmãozinho, que se diz santinho, ele vai falar assim, voltou, mas vai pregar já? Mas voltou pregando já, estava caído, eu estou aqui, nunca errei, né, pastor? O senhor nunca me discipulou, e esse daí chegou agora já pregando. Por quê? Porque os demônios usam realmente os que ficaram, para realmente existir mais uma barreira para voltar para o caminho. Porque os próprios crentes, eles querem só queda, tá certo? Não é todos, tem exceções, mas a maioria dos crentes quer só queda e quer. Por isso que os escândalos é mais compartilhados do que as bênçãos. Eles querem a sua queda. E se você um dia cair, eles não vão te buscar, não. Ao contrário, vão falar, você viu quem caiu? Você viu quem pecou? Você viu? Quem viu? Quem viu? Eu vi. Eu dei até um like lá. Eu até comentei lá, eu compartilhei para 10 grupos do WhatsApp. É assim que funciona. Tá certo? Porque eles amam o ódio e a vingança, diz a palavra de Deus. Isso que os homens realmente estão cheios dessa imaturidade espiritual. Então, sabemos nós que desde lá, Deus quer uma aliança com o homem. Então, esse sangue, ele não veio apenas como o sangue de um cordeiro. Não, esse sangue veio com muito poder. Esse sangue aí, que Paulo diz da nova aliança, é um sangue que trouxe a todos os homens uma esperança e tem poder para regenerar o homem. Segundo, tem uma palavra que diz no livro de Salmos, diz assim, olha, os passos de um homem bom são contemplados pelo Senhor, e ele se deleita no seu caminho, mesmo que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor sustém com sua mão. Então, quando ele tem essa menção, que Davi tem essa menção, porque Davi também errou, nem era o sangue da nova aliança, era o sangue da velha aliança. Davi, no meio do sangue da primeira aliança, Davi erra, ainda Deus tem compaixão de Davi. Quando Deus vai punir de morte Ezequias, uma lamentação de Ezequias fez com que Isaías voltasse e falasse novamente com ele, daria mais 15 anos de vida. Então, muitos, desde a aliança passada, Deus ele não tinha vontade, ele não tinha prazer na morte do pecador, né? Mas que ele se arrependa e viva. Então, vocês podem se arrepender agora, os demônios vão cair todos por terra, todos os demônios de acusação na sua vida, tá certo? Todos os demônios, e aí toda acusação de Satanás no mundo das trevas cessarão. Por quê? Porque o advogado entra na causa. Paulo diz, filhinhos, não pequeis, não se pecar, um advogado à direita de Deus, que pode solucionar o seu problema, que pode te dar uma força e um ato novo de vivência que vocês podem conseguir. Então essa questão é muito linda, né? Porque, meus irmãos, a preocupação que Deus tem, né, para um que se perde. Jesus falou assim, deixa 99 ovelhas para o está perdido. E por quê? Porque o amor que ele tem, ele não quer que ninguém se perca, mas que todos venham se arrepender, tá bom? Olha, em Salmos 89 também está escrito assim, não violarei a minha aliança, nem modificarei a promessa dos meus lábios, de uma vez para sempre jurei pela minha santidade. Deus jurou pela santidade dele. Você tem noção disso? Tem? Deus jurou pela santidade dele que ele não ia romper essa aliança de amor. Então você pode sim voltar para Deus. Ele está te esperando. Jesus está te esperando a fazer uma nova aliança. Você, precisamos voltar. Não importa o que os homens falam, não importa o que vão falar, não importa que se lasque toda defamação de Satanás e dos seus demônios.
O que precisamos entender é que nós temos uma alma e que cada um de nós vamos dar conta dessa atitude. Nós vamos dar conta de nossos pecados no dia do juízo. E é o que nós precisamos fazer, voltar, retornar para Ele. E é o que Ele espera. Ele já estava esperando o filho, né? O filho, estava esperando o filho. Então o Senhor Jesus, meus irmãos, Ele tem essa aliança com o homem. Em Atos Apóstolos, capítulo 3, versículo 25 e 26, diz assim, ó, e vocês são herdeiros dos profetas da aliança que Deus fez com seus antepassados. Ele disse a Abraão, por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Todo ressuscitado, o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-lo e converter de cada um de suas maldades. Então, ressuscitou Jesus. Agora, desde a aliança de Abraão, com a nova aliança com Cristo, ele é poderoso e também jurou pela sua santidade que estaria com esse pacto com o homem que não quebraria. Tem a menção de que, mesmo ainda não sendo nós fiel, ele continua fiel. Então Deus continua de pé. Quem cai é você. Deus jamais cairá. Porque Deus é incorruptível. Então você pode voltar. Quem está rastejando, só existiu levanta e anda porque alguém estava caído. Jesus disse, levanta e anda, porque alguém estava caído. O levanta e anda não serve para quem está em pé. Ele mesmo disse, não vim para os que estão sãos. Eu vim para os que estão enfermos. E muitos de vocês ficaram com enfermidade ao longo do tempo. E precisam voltar às novas práticas, às novas orações, um novo tempo de buscar o Senhor. Então, realmente, Deus perdoa. Salmos 86, 5. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos que te invocam. É rico em graça. A graça é o quê? É o amor imerecido de Deus para conosco, o seu amor infinito. Então vocês podem voltar sim, tá certo? Os demônios falam, ih, acabou teu ministério, caiu em prostituição, está em adultério, caiu em adultério, já era. Não, não, meus irmãos, de forma nenhuma. Ainda é tempo para recomeçar. Lógico que você vai ser acusado pelos fariseus, pelos saduceus, pelos escribas. É necessário que isso aconteça. Né? É necessário que isso aconteça. É necessário que eles acusem. Mas a Bíblia não dá garantia nenhuma de ser juiz. Até Paulo fala, não julguem antes do tempo. Né? Não façam isso. Né? Uma certa vez, lá no livro de Mateus, capítulo 18, 21, Pedro olhou para Jesus e ficou olhando Jesus, falando sobre perdão. E Jesus falando que tem que amar o próximo, que tem que perdoar o próximo. Aí então Pedro se aproximou de Jesus e disse, tá, Jesus, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Quantas? Quantas vezes? Aí, Jesus falou assim, quantas vezes? 7 vezes? Aí Jesus falou assim, não, peraí, eu não digo para você 7. Eu digo 70 vezes esse valor aí. 70 vezes 7. Então Jesus falou assim, peraí, se o mandamento eu vos dou, eu também vivo. Então Jesus, ele perdoa você 70 vezes 7 também, meu irmão. Jesus te perdoa 70 vezes 7. Vocês estão entendendo? Mas que você não faça mais. Porque a Bíblia diz, se confessar o teu pecado, alcançará com ele a misericórdia. Então, alcança sim, meus irmãos. Alcança. Então vamos fazer uma nova aliança com Deus. Essa aliança que Deus... Não podemos falar nova aliança com poder muito forte. Por quê? Porque já foi feito 2 alianças, não vai ter a terceira. Se tiver a terceira no céu, mas não com sangue. Sim com vitória. Porque só derramou 2 sangue na terra de aliança. Dos cordeiros e de Cristo. Cristo, o cordeiro vivo. Então não podemos ter o terceiro sangramento. Não existe. Por quê? Porque o terceiro agora... ele é vida eterna, então não podemos mais falar sobre que vai matar ou vai estrangular algum animal ou que Jesus vai voltar de novo. Mas esse sangue, o primeiro sacrifício foi aniquilado pelo segundo. O segundo veio para aniquilar o primeiro, tá bom? Então é isso, tá bom? Então olha, Jesus falou assim, tomem cuidado, lá no Lucas capítulo 17, 3, 4, tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreende, se arrepender, perdoa-lhe. Peraí, se ele pecar, a palavra repreende, e se ele se arrepender, perdoa. Falou isso para o discípulo, então Jesus faz isso também. Ele te repreende porque você pecou, mas se você se arrepender, ele te perdoa.
Se Jesus mandou, ele mesmo é cumpridor daquilo que ele fala. Então, sim que ele mandou nós fazer, ele também ele fez também, ele ainda faz, ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje, e será para sempre o mesmo. Tá certo? Então, por que nós não fazemos mais vídeos de arrependimento? Por quê? O que está acontecendo conosco? Vocês estão entendendo? Nós precisamos ser salvos. Um dia nós vamos sair do corpo. Né? E aí? E aí, meus irmãos? E aí? Quando nós saímos do corpo, o que será de nossa alma? O que será de nossa alma? Então, precisamos se arrepender enquanto estamos vivos. Porque depois da sepultura não há obras de perdão e nem de arrependimento. Tá bom? Jesus, apóstolo Paulo diz em Colossenses, capítulo 3, verso 13, diz assim: suportem-se uns aos outros. Perdoa as que tiveram uns aos outros, perdoem como o Senhor lhe perdoou. Então, se o Senhor vos perdoou, e você também pode perdoar. Então, se Deus não mudou, é o mesmo ontem e hoje será para sempre. Esse perdão e essa tática de voltar para Deus precisa colocar na sua vida hoje. Você consegue voltar. Se você pedir perdão com todo o seu coração, Ele é fiel para nos perdoar de todas as nossas injustiças que praticamos. Amém? Vocês podem, tá certo? Vocês podem voltar para Deus. Essa aliança está na mão do Senhor. Como um filho pródigo, nós se perdemos porque nós fomos ignorantes. Amém? 1 João capítulo 1, 9. Se nós confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Vocês querem mais Bíblia ainda? Vocês querem mais Bíblia? Quem que é os irmãos da congregação cristã? Quem são vocês? Quem são vocês, presbítero da CCB, da congregação cristã? Quem são vocês para julgar alguém que caiu em adultério e que não tem mais perdão? Aonde está na Bíblia Sagrada que não tem mais perdão ao adultério? Você tem certeza se aquele cara que dirige o culto da CCB não olhou para uma mulher com olhos de adultério? Ou só no ato que vocês confirmam o adultério? Não tem nos olhos? Será que aquele presbítero, aquele cooperador que está abrindo o culto também já não caiu no olhar? Quem são vocês para acusar um pecado, julgar e tirar uma pessoa do ministério e falar, acabou, vai morrer, é pecado de morte, você não tem mais salvação? Que doutrina é essa? Quem inventou essa doutrina? Quem inventou a congregação cristã do Brasil? Uma vergonha que vocês fazem. Você tem noção que aquele irmão que está pregando, ele pode ter cobiçado uma mulher que caiu em adultério com ela? Em adultério. Não tirou as calças, mas foi adultério. E aí, quem são vocês para estabelecer um conceito de julgador? Quem é você para julgar o corpo o irmão caiu? Na hora que ele estava caído, você não foi levantá-lo. Então, quem é perfeito? Se não é só Deus que é perfeito? Quem somos nós? Meus irmãos? Perante a face daquele que é santo, que nunca pecou? Nós viemos e somos de uma geração perversa. Um corpo que cai a todo momento. Não somos santarrão, não, meus irmãos. Caímos e murchamos porque somos podres. Se não fosse o perfume da rosa de Saron, né? Fazer aquele esperrar em nós, estaremos fedendo, né? Então o Senhor é fiel para nos purificar de toda injustiça. Qualquer tipo de injustiça. Se matou, se roubou, se estrupou, o que seja, se degolou, o que seja, toda injustiça. Não existe pecadinho e pecadão. Se você adulterou e fumou um cigarro, é a mesma coisa. Se você falou mal do seu irmão e matou e estrupou uma criancinha de 5 anos, que é a coisa mais ridícula que existe, para mim um dos pecados mais dolorosos que tem,
é ver uma criança sendo estuprada por um cara de 40 anos. Que é terrível isso. Aos nossos olhos é inadmissível uma criança sem poder falar não. Olha que pecado horrendo. E Deus não perdoa? Perdoa. Perdoa. Deus perdoa. Está na palavra. Não é eu, é Deus que perdoa. É Ele que perdoa. Essa palavra não veio para falar, não, o usurpador não. Não, o assassino. Não. Essa palavra é para todos. Então, a questão é, que posicionamento tomamos para voltar para o Senhor? Essa aliança precisa ser feita novamente. Eu preciso, você em casa precisa. Se Deus nos perdoar, quem é o homem para nos julgar? Acabou. Então, o que temos, né? Eu tenho contato com o Pedrinho, ex-matador, todo mundo conhece a história do Pedrinho, matou mais de 100 pessoas, foi o cara que mais ficou preso na cadeia, em 42 anos de cadeia. Eu tenho contato com o Pedrinho, né? Ele é da Leste aqui, e eu converso com ele e vejo como ele se arrependeu. Deus morreu 100 pessoas, mais de 100 pessoas. Por que para ele não tem esperança ainda? Nós não somos Deus. Deus, ele não pensa como o ser humano pensa. O ser humano é vingativo. Deus parou sua vingança por causa do sangue da nova aliança. Então, meus irmãos, o que diz Isaías 43, versículo 25? Diz assim: sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões, por amor de mim. Ou seja, lembra lá que ele disse que pela sua santidade ele juraria, por amor de mim, que não lembra mais dos seus pecados. Isaías 43, 25. Então dá para voltar. Dá para voltar a ser aquele homem cheio de Espírito Santo. Dá para voltar a ser aquela jovem cheia do Espírito Santo. Dá para voltar a ser aquela mulher de oração. Dá para voltar. É a Bíblia que está do nosso lado. É a Bíblia que está do nosso lado. Ela dá respaldo que Deus realmente, Ele ama e Ele quer que todos voltem aonde caiu. Lembra? Volte lá atrás aonde caíste. Falou para a igreja. Volte lá atrás, certo? Né? Porque Paulo disse, nele temos a redenção por meio do seu sangue. O que é redenção? A viravolta, o renascimento e perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 7. Então vocês conseguem voltar. A nova aliança com Deus. Vocês conseguem voltar a ter contato com Deus como vocês tinham antigamente. Basta querer. Basta querer. E Deus é o maior comprometedor disso. Olha lá, pessoas falando que está afastada ao vivo aqui há 6 anos. Por quê? Porque aparece aqueles sintomas. Eu não consigo, Deus não me ama mais, estou nos porcos, estou comendo a broboeira dos porcos, eu não consigo mais, Deus não vai me perdoar. Quem ficou é mais santo que eu. É esse pensamento que sai. E quando você volta na igreja, dá até vergonha. Por quê? Porque todo mundo fica te olhando. Você volta depois de 6 anos, o pastor não fica feliz. Minha ovelha! Por quê? Porque ele não foi buscar a ovelha. Ele foi o primeiro a abrir o culto e falar, caiu, viu? Pecou, tá longe. Ele foi o primeiro, falou no altar ainda. Então ele não fica feliz, nem as irmãs do ciclo de oração, né? Ninguém fica feliz, né? Ninguém fica feliz com a sua volta, porque se ficasse feliz, não estariam comentando depois do culto, os matadores de alma, né? Então, o que precisamos? O que precisamos para voltar a Deus? Só precisamos de certezas. E certeza é o que você jamais ouviu nesse vídeo. Por que você não deu like nesse vídeo e nem compartilhou ainda? Por que nós vamos ser tão hipócritas? Além de nós sermos assassinos de almas, não vamos olhar para as pessoas e dizer para elas que ainda tem esperança para elas. Que todo mundo pode errar um dia. Que a dor daquele que ficou
É a dor do céu. Eu estava nessa tarde para fazer esse vídeo, foi Deus que me mandou fazer. E eu falei, Deus, eu também vou aproveitar e quero renovar minha aliança com Deus. Porque o meu tempo, minha peregrinação é muito curta. Para me achar que eu sou santo, para me achar que eu nunca peco, para achar que eu sou o maioral. Ei, meu amigo, quem nunca errou? Quem? Hã? Quem nunca errou? Quem é aqui o suficiente para falar assim, eu sou santarrão? Você sabe por que eu cresci? Porque eu me humilhei. Eu comecei de forma errada. Eu achava que eu era... a minha história e Paulo é a mesma história. Paulo ganhou os dons, achou que era poderoso. Aqui eu faço, aqui eu mando. Mas aí depois ele falou para mandar um menino para preservar e dançar o corpo para Satanás. Depois ele vê um espinho na carne e fala, ainda bem que vocês não mataram aquele menino, apóstolo Paulo diz, também tem um espinho na carne. Ainda bem que vocês não mataram ele. Eu tenho um espinho na carne também. Apóstolo Paulo diz, Senhor, eu estou fraco, Senhor, eu estou fraco, eu estou fraco, eu estou fraco, eu estou fraco. Senhor, eu estou fraco, eu estou fraco, eu estou fraco. Lamentou-se. E Deus falou, olha, meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A minha graça te basta. Todos sentiram dor. Todos. Moisés cansou ao ponto da sua mão ser estendida para vencer batalhas por seus amigos. Jetro deu um conselho, falou, pode transferir esse espírito para 70, porque você não vai aguentar. A luta é grande, você errou, vai errar. Errou na montanha, né? Abraão também falou, essa aqui é minha irmã, né? Falou assim, um tom que não era mais a irmã dele. É sua esposa. Então eu quero dizer a todos vocês, para encerrar, quem quer voltar para Jesus hoje? Você vai aí na sua casa, vai escrever aí, eu quero voltar para o Senhor hoje, tá certo? E você vai falar, eu vou voltar hoje, eu vou dormir em Cristo hoje. Tem muita gente já escrevendo, centenas de pessoas voltando para o Senhor. Olha quantas almas estão digitando aí, voltando para Deus. Porque a palavra de Deus, ela é penetrante mais com a espada de dois gumes, que penetra entre a alma e o espírito. Hoje é dia de nós voltarmos para o Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor vai voltar para nós também. E Ele vai falar com vocês. Ele vai falar com vocês. É tempo de voltar para o Senhor. Escute. Vai escrevendo aí. Escute. Vai escrevendo, vai. Querido irmão, eu venho te visitar. Senti sua ausência e por isso venho te ver. Me recordei dos hinos que você cantava e não suportei a saudade de você. Trago um abraço apertado da igreja e um sorriso carinhoso do pastor da mocidade, um forte aperto de mão e uma lembrança do coral onde você cantou. Sua classe manda lhe dizer que o seu nome da matrícula não tirou e o lugar onde você se sentava até hoje ninguém o ocupou. O local onde você se ajoelhava para fazer a sua oração e as lágrimas que você derramava até parece que ainda estão no chão.
te ver. Ei. Foi meu irmão que houve com você. Volte para o seu lugar. O que foi com você? Obrigado, Senhor, por Querido tudo. irmão, eu venho te visitar. Senti sua ausência e por isso venho te ver. Me recordei dos hinos que você cantava e não suportei a saudade de você. Trago um abraço apertado da igreja e o sorriso carinhoso do pastor, da mocidade, um forte aperto de mão e uma lembrança do coral onde você cantou. Ah, sua classe manda lhe dizer que o seu nome da matrícula não tirou. E o lugar onde você se sentava, até hoje ninguém o ocupou. O local onde você se ajoelhava para fazer a sua oração e as lágrimas que você derramava até parece que ainda estão no chão. Nas vigílias eu não te vejo mais e nas orações eu não vejo você. Não suportei a saudade apertando e por isso vim correndo para te ver. O que foi, meu irmão? O que houve com você? Volte para o seu lugar. O que foi com você? O que foi, meu irmão? Que houve com você? Volte para o seu lugar. O que foi com você? O que foi, meu irmão? Que houve com você? Volte para o seu lugar. O que foi com você? Escute, ainda é tempo de voltar ao Senhor. Ainda é tempo de voltar. Nós temos ainda uma alma vivente dentro do nosso corpo. Não interessa o que eles vão falar. Não interessa o que eles vão pensar. Nós precisamos ter essa intuição de voltar ao Senhor. Quem quer voltar a Deus? Quantas pessoas estão escrevendo, chorando dentro de casa? Quantos estão chorando dentro de casa? Muitas pessoas estão chorando nesse exato momento, estão sentindo uma dor no peito, dizendo, puxa, por que não volto? Nós precisamos do Senhor, meus irmãos. E Deus precisa de você também. Eu preciso de ti. É o que precisamos. Não podemos deixar. Quando a morte ao meu Tudo que é ilusão. lado chegar, Tudo vai passar. eu preciso da tua presença. Meus irmãos, Pra minha flor fiquem firmes. te levar Que e Deus nos abençoe. alegrar. E fique ligado no canal para nós fazermos aquele oração do arrependimento. Preciso da tua Você que está em casa, fala, Senhor, me perdoa. Explica tudo que você aconteceu contigo. Tenho certeza que tem uma mão gigante hoje entrando na sua casa, te entregando uma nova aliança. Eu acredito nisso. Meus irmãos, se vocês amam as almas, compartilhe esse vídeo para as pessoas que estão longe de Deus. Fala para elas, olha, eu não quero nada, só 50 minutos para que você ouça que esse homem vai falar. O Espírito Santo falou comigo e está falando com você também. Nós precisamos voltar porque aquele fogo já está nos esperando a cair lá dentro. Sejam fortes. Vocês conseguem sim. Basta querer. O Senhor é o nosso auxílio e a nossa fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Sejam fortes. Porque a maior prioridade que temos, a maior prioridade é o céu, meus irmãos. O céu, igreja, é algo que o Senhor nos preparou. E não tem ninguém que possa mudar isso. Eu vou acabar com esse vídeo. Você vai deixar seu comentário, seu like, vai compartilhar. E eu vou acabar com esse vídeo na cor de uma imagem. Essa daqui. Isso é vermelho, isso é sangue.
Foi através do sangue de Jesus Cristo que te deu a vida. Vocês precisam voltar. Vocês precisam voltar, meus irmãos. Porque o tempo do céu, Jesus preparou um lugar para nós, meus irmãos. E esse lugar é o lindo céu. E através do seu sangue vermelho, que você está vendo na tela, foi esse sangue que nos deu essa vitória. Que Deus os abençoe. Que Deus vos guarde. E que vocês possam estar melhor a partir de hoje, orando, e Deus vai ouvir vocês. Um grande abraço do seu amigo, pastor Júlio César, que ama muito vocês. Amo muito, eu acredito muito em vocês. Deus abençoe a todos. Compartilhe para as almas que precisam ouvir. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Fico na paz, igreja. Estou muito chorando aqui, sentindo a glória de Deus e a nova aliança. Deus já te perdoou. Deus abençoe a igreja. E o céu será de glórias para mim. No lindo céu existe mais encanto. É vermelho como sangue, igreja. É a nova aliança de Jesus Cristo. A mim o hino santo de exaltação ao nome de Jesus. Então terei prazer mais que inaudível. Oh, glória a Jesus! Dá para sentir a tua glória, meu Deus! Ricarabando, ricandarabachai. Aleluia, meus irmãos! Aleluia, igreja! Dá para sentir a presença de Deus na sua casa aí? Dá para sentir? Dá para sentir a presença do Espírito Santo colocando em você um novo coração, uma nova hora, um novo ser, meus irmãos. Aleluia! No lindo céu verei os meus amigos e meus irmãos, eu hei de ver também. Que lindo, igreja! Tristezas e perigos, eu estarei feliz no mundo além. Então serei um santo redimido e viverei para sempre ali sem fim. Porque No céu, gozo eternamente. O céu será de glórias para mim. Igreja, Deus abençoe a todos vocês. Que vocês possam dormir em paz, perdoado, porque eu tenho certeza que o Senhor, Ele te renovou hoje. Um grande abraço a todos. Você especial para o Senhor. Vai haver um dia a paz do vale. Então precisamos buscar essa paz. Amém? Grande abraço a todos. a seu lar. E ali tudo brilha, e o cordeiro é a luz, onde as noites são claras sem mar. Sei que algum dia no vale só haverá paz, só haverá paz no vale para mim, eu sei. Só haverá paz no vale para mim, eu sei. Que Deus abençoe a todos. Ficam na paz, igreja. Um grande abraço
e que vocês possam dormir em paz, pedir o perdão a Deus. Amanhã vigilância, oração, e o Espírito Santo aos pouquinhos vai reconquistando o seu corpo novamente. Paz, igreja, comentem e compartilhem para as almas que estão precisando voltar ao Senhor. Nova aliança a partir de hoje, hein? Grande abraço. Paz no Vale. Conduzem as veras com amor, e a terra se encherá, ó sim, desta paz. Sei que algum dia no vale só haverá paz, só haverá paz no vale, para mim, eu sei. Só haverá